Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar a correção da atividade Os Desafios de Davi e Fernanda com Sequências Numéricas. Acompanhe o vídeo e veja o que você acertou e o que precisa ser corrigido. Vamos começar com o texto inicial da atividade. Nessa sequência abordaremos a utilização da simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Junte-se a Fernanda e Davi e os acompanhe na resolução dos desafios que envolvem sequências numéricas. Então, a atividade e a sequência é compostas por 4 atividades e cada atividade é dividida em itens com números e letras. Atividade 1 começa aqui. Fernanda desafiou Davi para descobrir a continuidade de uma sequência numérica. Ela colocou os 3 primeiros elementos e fez algumas perguntas a seu irmão. Primeira pergunta é: quais são os 3 próximos elementos da sequência? 4, 8, 12. Olhando a sequência, a gente vê que ela está aumentando de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, aumenta mais 4. Teremos 16, depois o 20, depois o 24. Então, os 3 próximos números da sequência são 16, 20 e 24. O item B, ele pergunta aqui, no caso a Fernanda pergunta, qual é o elemento que fica na 10ª posição dessa sequência, ou seja, na posição 10. Um jeito de fazer isso era continuar a sequência, até ter 10 números. Fazendo isso, nós vamos obter que o 10º elemento da sequência é o número 40. O número da 10ª posição é o 40. O item C pede para que se complete a sequência. Veja que tem os 3 primeiros, tem alguns aqui, eu tenho que completar esses espaços. Na minha sequência, já temos aqui 4, 8, 12, já respondemos no item A o 16, o 20, o 24. Continuando a sequência aqui, teremos 28, depois o 32, o 36, 40, 44, 48, 52, 56 e o último aqui é o 60, tá bom? Então aqui são os números que estão aumentando de 4 em 4. Com base nas regularidades observadas, explique como é formada a sequência. Então, uma forma de explicar isso é falar que a sequência muda de 4 em 4, aumenta de 4 em 4. Mas não é, digamos, a melhor forma, porque eu poderia começar a sequência no 1, 5, 9, 13, então estaria aumentando de 4 em 4, seria uma outra sequência. Essa sequência aqui, a melhor forma de explicar é que a sequência é formada pelos múltiplos de 4 maiores que 0. Então são todos os números da tabuada do 4, resultados da multiplicação por 4, excedendo aqui, passando aqui do 0, maiores que 0, tá bom? Por isso que nós vamos colocar assim. O item E é a parte que muitas vezes é a mais difícil. Qual é a expressão algébrica que relaciona um elemento qualquer com sua posição na sequência? Lembra que a expressão algébrica está ligada à álgebra, então tem que ter uma letra aqui na situação. Bem, o que eu tenho que, já que a minha sequência é dos múltiplos de 4 maiores que 0, o que nós temos que são os resultados de 4 vezes algum número. Então, no meu caso, nós vamos fazer que a expressão algébrica vai ser 4 vezes uma letra. Aqui nós vamos escrever que cada elemento da sequência pode ser encontrado pela expressão 4 vezes n, onde n representa a posição do número na sequência. Então, por isso que os números são os múltiplos de 4 maiores do que 0, porque a gente conta da posição 1, posição 2 em diante, tá bom? Então, temos aqui o n representa a posição do elemento na sequência e cada elemento da sequência é a sua posição vezes 4. E assim era o exercício 1. O exercício 2 dessa atividade é basicamente a mesma coisa, semelhante.
Fernanda propôs mais um desafio para Davi: descobrir a continuidade de uma sequência numérica. Novamente, ela colocou os 3 primeiros elementos e fez algumas perguntas. Começando aqui a sequência com 5, 10, 15. Primeira pergunta é: quais são os 3 próximos elementos dessa sequência? Essa daqui está aumentando de 5 em 5. Começando em 5, aumenta 5, 10, aumentando mais 5, 15. Aumentando 15 em 5 vai para o 20, depois 25, depois o 30. Então, os próximos 3 elementos da sequência são 20, 25 e 30, nessa ordem. Próxima pergunta: qual é o elemento que fica na 20ª posição da sequência? Então, aqui, nós temos que lembrar que 20ª é a posição 20. E teríamos que contar aqui, uma forma talvez a mais simples seria fazer a sequência até chegar no que está na posição 20. Fazendo isso, nós veremos que o elemento da 20ª posição é o número 100. A próxima questão aqui, o item C, complete a sequência com os elementos faltantes. Então, mais uma vez, completar aqui, tá bom? Já temos 5, 10, 15. Como a sequência está aumentando de 5 em 5, iremos para o 20, 25, 30, 35, já está aqui, 40, 45, 50, 55, 60 e o 65. É o último dessa sequência aqui. O item D pergunta: com base nas regularidades observadas, explique como é formada essa sequência. Então, aqui, nós poderíamos falar: a sequência aumenta de 5 em 5. Mas, novamente, ela poderia começar do 2 e estaria aumentando de 5 em 5. 2, 7, 12, 17, 22, também estaria aumentando de 5 em 5. Nesse caso, a sequência aumenta de 5 em 5 e são todos resultados da multiplicação de um número por 5. Então, aqui nós vamos falar que os números da sequência, ou a sequência, é formada pelos múltiplos de 5 maiores do que 0, porque começou no 5. O próximo item pergunta qual é a expressão algébrica que relaciona um elemento qualquer com sua posição na sequência. Então, aqui novamente nós temos uma situação parecida com o exercício 1, que é a expressão algébrica. E a expressão algébrica desse daqui, como vai ser? Nós temos a sequência dos múltiplos de 5, que é 5 vezes algum número. No caso, para expressar a posição, nós vamos usar uma letra. Então, nós vamos dizer que cada elemento é 5 vezes a posição do número na sequência. Então, aqui, a sequência vai ter a seguinte expressão algébrica. Cada elemento da sequência pode ser encontrado pela expressão 5 vezes n, onde n representa a posição do número na sequência. Então, aqui tem a expressão algébrica. Item F pergunta: utilizando a expressão obtida, calcule o centésimo elemento dessa sequência. E aí eu preciso lembrar que centésimo é 100. Então, quando ele fala do centésimo elemento, ele está pensando: quem está na posição 100? Então, na posição 100 quer dizer que eu tenho que pegar a letra N e trocar a letra N por 100. E fazer o cálculo de 5 vezes 100. Com isso, nós veremos que o número da centésima posição é 5 vezes 100, que é igual a 500. E aí termina essa parte da atividade, tá bom? A atividade 1 encerrou. Vamos ver a atividade 2, que seria uma continuação, só que um pouquinho mais difícil. Fernanda desafiou Davi a formar uma sequência numérica com a seguinte característica:
Os elementos são divisíveis por 3 e terminam em 0. Davi fez a seguinte sequência com 5 elementos: 0, 30, 60, 90, 120. Então, ele está afirmando que esses números são múltiplos de 3 e estamos vendo que estão terminando com 0, tá bom? Vamos ver as questões aqui, os itens desse exercício. Item A: complete a sequência com mais 3 elementos. Nesse caso, a sequência está aumentando de 30 em 30. Então, tenho 0, 30, 60, 90, 120 e vai aumentar mais 30. Do 120 vai para o 150. Do 150 aumenta a 30, vai para o 180. E do 180 aumenta a 30, vai para o 210. Então, os 3 próximos elementos da sequência são 150, 180 e 210. O próximo item desse exercício pergunta quais seriam o 10º, o 15º e o 20º elementos dessa sequência. Nós precisamos ter um certo cuidado aqui, porque essa sequência não basta a gente fazer, por exemplo, como nos outros, fazer 30 vezes a posição. Não vai dar certo. Então a melhor forma de fazer aqui seria escrever os elementos até descobrir quem está na 10ª, 15ª e 20ª, tá bom? Num primeiro momento. Então aqui eu vejo que a minha sequência até agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer mais 2 elementos da sequência, que na ordem seriam 240 e 270, eu estou encontrando o 10º. Então o 10º elemento da sequência é o 270. Agora eu vou fazer mais 5 para encontrar o 15º. Continuando aqui, depois do 270 tenho 300, depois o 330, depois o 360, o 390 e o 420. O 420, ele ocupa a 15ª posição na sequência. Então é o 15º elemento da sequência. E vou fazer mais 5 até chegar no 20º. Depois do 420 tem o 450 na sequência. Depois o 480. Depois o 510. O 540 e o 570. E o 570 é o elemento que está na 20ª posição. É o 20º elemento da sequência. Então, quem seriam o 10º, 15º e o 20º? Seriam 270, o 420 e o 570 nesta ordem. Vamos ver o próximo item dessa atividade aqui. Qual é a expressão algébrica que representa cada elemento de posição n dessa sequência? Bem, nesse daqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer a expressão algébrica, tá bom? Vou fazer uma tabela e a partir da tabela nós vamos tentar encontrar essa expressão. Na minha tabela eu tenho na primeira coluna a posição do elemento na sequência e na segunda coluna quem que é o elemento. O elemento da primeira posição é o 0, da segunda o 30, da terceira o 60, da quarta o 90, da quinta 120, da sexta 150. Uma forma de escrever esses números aqui seria a seguinte: já que todos estão aumentando de 30 em 30, posso imaginar que isso daqui está ligado com a multiplicação por 30. Então, por exemplo, 0 é a mesma coisa que 30 vezes 0, 30 é a mesma coisa que 30 vezes 1, 60 é 30 vezes 2, 90 é 30 vezes 3, 120 é 30 vezes 4, 150 é 30 vezes 5. Acontece que ele quer que eu escreva o elemento da sequência, né, para a expressão algébrica, a partir da posição. Então eu tenho que relacionar isso daqui com a posição. E vendo a primeira linha, nada aqui me lembra do 1. Tenho 30 vezes 0, não me lembra de 1. Na segunda, nada me lembra de 2. 30 vezes 1 não está me lembrando de 2.
Na terceira, a gente poderia até pensar que me lembra do 3, já que tenho 30. Mas na quarta, pouco eu vou lembrar de 30 vezes 3, lembrar do número 4. E assim seguindo. Mas aí tem um truque, tem um macete aqui, tá bom? Qual que é o truquezinho? Eu posso muito bem falar que o 0 é a mesma coisa que 1 menos 1. Então veja que agora apareceu alguma coisa que eu me lembre da posição 1. E no caso do 1, eu posso muito bem dizer que isso daqui, 1 é a mesma coisa que 2 menos 1. E veja que aqui o 2 me lembra a posição do elemento na sequência. Na próxima linha, eu também posso lembrar que 2 é a mesma coisa que 3 menos 1. Olha só, o 3 me lembra a posição do elemento na sequência. E na quarta linha, eu também posso lembrar que 3 é a mesma coisa que 4 menos 1. Olha o que está acontecendo. Quando eu reescrevo essas igualdades, 30 vezes 1 menos 1, 30 vezes 2 menos 1, 30 vezes 3 menos 1, 30 vezes 4 menos 1, o primeiro número dentro do parênteses está sempre ligado com a posição do elemento na sequência. Então, aqui na quinta linha, o quinto elemento é a mesma coisa que 30 vezes 5 menos 1. E o sexto elemento é a mesma coisa que 30 vezes 6 menos 1. Muito bem. Então, o que acontece com o elemento que está na posição N? Esse elemento vai ser calculado fazendo a multiplicação do 30 pela posição desse elemento na sequência, menos 1. Então, a expressão algébrica que representa cada elemento da sequência a partir da posição é essa expressão aqui. 30 vezes n menos 1 entre parênteses. Então, essa daqui seria a expressão algébrica deste exercício. Então, esse daqui era um pouco mais difícil e também é diferente. Comparado aos outros, por que dessa diferença? Porque nesse, a sequência começa com 0, não começa com 30 vezes 1. Se fosse começando do 30, que é 30 vezes 1, ficaria que nem nos outros, 30 vezes n. Mas essa foi recuada um pouco para frente, tá bom? Recuou 30. No caso, recuou, digamos, uma posição. Continuando aqui a atividade, nós vamos ter ainda um outro item. É possível que essa sequência tenha o seguinte padrão: ser múltiplo de algum número e terminar em 0? Explique como você pensou. Muito bem. Isso já está meio que respondido lá no início da questão, né? Já que a Fernanda desafiou Davi a formar uma sequência numérica com a seguinte característica: os elementos são divisíveis por 3 e terminam em 0. Então quer dizer que se o número é divisível por 3, se ele pode ser dividido por 3, ele é múltiplo de 3. Então sim, é possível afirmar que a sequência, o padrão é um múltiplo de 3 e termina em 0, porque todos terminam em 0. Mais ainda, se eu olhar para essa sequência e tirar do 0, do 30, do 60, do 90, do 120, o que eu vejo? Eu vou ver que os números são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim sucessivamente. E cada um desses números são múltiplos de 3. E para formar a sequência que o Davi começou a fazer, basta acrescentar o 0 aqui. No 3, no 6, no 9 e nos outros. Então, sim, essa sequência tem o seguinte padrão: é múltiplo de algum número, no caso é múltiplo de 3, e termina em 0. Vamos ver agora a terceira parte da atividade, tá bom? Que essa parte aqui não vai trabalhar tanto com expressão algébrica, mas vai trabalhar com os critérios de divisibilidade.
Então, a atividade 3 começa com o seguinte texto. Davi estava conversando com Fernanda e os dois lembraram que um número é divisível por outro quando a divisão for exata, ou seja, quando o resto da divisão é zero. Muito bem. E aí, apareceram alguns números aqui. Ó. Davi analisou os números 125, 140, 234, 285, 90, 91, 542, 543, 600 e verificou se eram divisíveis por 2. Obteve duas situações. Quais são elas? Justifique. Bem, na atividade, quem propôs a atividade, né, quem bolou o exercício, gostaria que vocês fizessem as divisões de cada um desses números por 2. Eu não vou fazer isso, tá? Nós vamos usar aqui o critério de divisibilidade e vamos colocar quais são os divisíveis por 2. Então aqui, nesse caso, desses números que estão aqui são divisíveis por 2 os números 140, 234, 90, 542 e 600. E por que esses números são divisíveis por 2? Porque eles são pares. Todos os números pares são divisíveis por 2. Já os números ímpares não são divisíveis por 2, tá bom? Então, todo número par é divisível por 2. E quando um número não é divisível por 2, o que acontece? No caso dos números ímpares, que não são divisíveis por 2. Quando eu faço a divisão, o resto da divisão de um número ímpar por 2 sempre é 1. Então, se você pegar qualquer número ímpar e for dividir, fizer uma divisão inteira, né, por 2, vai ter um resto igual a 1. O segundo exercício da atividade 3 pediu o seguinte. Fernanda analisou os números 125, 140, 234, 285, 90, 91, 542, 543 e 600 e verificou se eram divisíveis por 5. Obteve algumas situações. Quais são elas? Justifique. Então, novamente, nós teríamos que dividir cada um desses números por 5 para verificar as situações. O que faremos aqui é colocar quais são os números divisíveis por 5. E nesse daqui, os números divisíveis por 5 são 125, 140, 285, 90 e 600. E por que esses números são divisíveis por 5? Porque todos eles terminam com 5 ou com 0. Todo número que termina com 5 ou 0 é divisível por 5. E o que acontece com o número que não termina com 5 ou 0? Ele não é divisível por 5. E o que a gente pode observar dos números que não são divisíveis por 5? Que o resto da divisão de um número por 5 é 0 quando o número é divisível por 5. Então, os números que não são divisíveis por 5, os números que terminam com 1, por exemplo, terminam com 4, terminam com 7, vão deixar como resto ou o número 1, o 2, o 3 ou o 4. O terceiro exercício dessa atividade pergunta. Eles analisaram os números 125, 140, 234, 285, 90, 91, 542, 543 e 600 e verificaram se eram divisíveis por 3. Obteve algumas situações. Quais são elas? Novamente, o exercício queria que a gente fizesse as divisões. Não faremos aqui, vamos só colocar os números que são divisíveis por 3, tá bom? Desses aqui, são divisíveis por 3 os números 234, 285, 90, 543 e 600. Se eu observar esses números, todos eles têm uma característica muito peculiar. Quando eu faço 2 mais 3 mais 4, a soma dá 9, que é um número múltiplo de 3, a tabuada do 3.
Quando eu faço 2 mais 8 mais 5, a soma dá 18, que é um múltiplo de 3. Quando eu faço 9 mais 0 dá 9, que é múltiplo de 3. 5 mais 4 mais 3 dá 12, que é múltiplo de 3. E 6 mais 0 mais 0 dá 6, que é múltiplo de 3. Então, quando que o número é múltiplo de 3? O número é múltiplo de 3 ou é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos é um múltiplo de 3, tá bom? Que é o caso também do 90, 9 mais 0 dá 9, do 543, 5 mais 4 mais 3 dá 12, e do 600, 6 mais 0 mais 0 dá 6. Então, qualquer número, para saber se ele é para um pouco antes aqui. Voltando. E o que acontece com os números que não são múltiplos de 3? O resto da divisão de um número por 3 vai ser 0 quando o número é divisível por 3, 1 ou 2. Tudo bem? Então, se você pegar, por exemplo, 125 e dividir por 3, 125 dividido por 3, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que 12 dividido por 3 dá 4, não sobra nada. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, então vai sobrar 2. Então veja que sobrou 2. Se você pegar aqui o número 91 e dividir por 3, o que nós temos? 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, não sobra nada. 1 dividido por 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Para 1, sobrou 1. Então veja que vai sobrar 2 ou 1. Nunca sobra mais do que 3, tá bom? Nunca sobra mais do que 2, aliás, né? Então só sobra 0 quando a divisão é exata, 1 ou 2 quando a divisão não é exata. Próxima questão aqui. Depois de analisar os itens 1, 2 e 3, Fernanda desafiou Davi a descobrir qual era o número divisível por 2 e 5 simultaneamente e pediu para ele justificar a escolha. Ajude-o nessa tarefa. Então, para isso, vamos colocar os números todos aqui, tá bom? E vamos ver o seguinte: pegar as respostas dos exercícios 1, 2 e 3. Do exercício 1, nós vimos que os múltiplos de 2, que os números divisíveis por 2 são 140, 234, 90, 542 e 600. No exercício 3, nós vimos que os números divisíveis por 3 são 234, 285, 90, 543 e 600. E no exercício 2, vimos que os números divisíveis por 5 são 125, 140, 285, 90 e 600. Tá bom. Os números que são divisíveis por 2, 3 e 5 simultaneamente são os números que têm que aparecer nas 3 respostas. E quais são os números que aparecem nas 3 respostas? Nós temos 2. Um deles é o 90, que aparece nas 3, e o outro deles é o 600. Então, na verdade, tem 2 números que são
divisíveis simultaneamente por 2, 3 e 5. O 90 e o 600. Você precisava responder pelo menos um, ver qual estava nas 3 respostas. Ver o próximo aqui. Fernanda pensou: se 2 vezes 3 é igual a 6, será que os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo seriam divisíveis também por 6? Qual sua hipótese? Verifique se entre os números 125, 140, 234, 285, 90, 91, 542, 543 e 600, os que são divisíveis por 2 e por 3 são também divisíveis por 6. Dê outros exemplos. Então vamos pegar os números divisíveis por 2 que vimos no exercício 1, 140, 234, 90, 542 e 600, e os números divisíveis por 3 que vimos no exercício 3, 234, 285, 90, 543 e 600. Então o que nós temos que fazer? Pegar os números que se repetem nas duas, tá bom? Nas duas respostas. 234, o 90 e o 600. E dividir eles por 6. Então vamos pegar aqui 234 dividido por 6, 90 dividido por 6 e 600 dividido por 6. Começando com 234, para isso eu vou colocar aqui tomada 23, 23 dividido por 6 dá 3, já que 3 vezes 3 dá 18, e 4 vezes 6 dá 24. Então, de 18 para 23, faltam 5. Abaixo 4, e eu divido 54 por 6, que dá 9. E 9 vezes 6 dá 54. Divisão exata aqui, não sobrou nada. Então, o 234 é divisível por 2, por 3 e também por 6. Fazer a divisão do 90. 90 dividido por 6, começando do 9. 9 dividido por 6 dá 1, já que 1 vezes 6 dá 6, para 9 faltam 3. Abaixo 0, 30 dividido por 6 dá 5. E 5 vezes 6 dá 30, para 30 não falta nada. O 600 dividido por 6 é o mais simples, né? Já que 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6 dá 6, não falta nada. Abaixo, primeiro 0, 0 dividido por 6 dá 0. E aqui, 0 vezes 6 dá 0, não vai faltar nada. Abaixo, segundo 0, 0 dividido por 6 dá 0 também. Então, o 600 também é divisível por 2, por 3 e por 6, assim como 90, que é divisível por 2, por 3 e por 6. Então, o que nós podemos falar aqui é o seguinte: os números divisíveis por 2 e por 3 também são divisíveis por 6. Então, um número só é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Então, um número pode ser reconhecido, pode ser divisível por 6 quando a soma dos seus dígitos é um múltiplo de 3 e ele é par. Tá bom? Então, todo número par que a soma dos dígitos é múltiplo de 3 é divisível por 3. O exercício 6 pergunta: entre os números divisíveis por 3 que estão aqui, verifique quais são divisíveis por 9. Justifique como você procedeu. Tente elaborar uma regra para identificar um número, quando um número, aliás, é divisível por 9. Então vamos fazer as divisões aqui. Bom, então pegar cada um desses números que são divisíveis por 3 e dividir por 9. Começando pelo 234. 234 dividido por 9, que nós temos? Vou pegar o 23, 23 dividido por 9 dá 2, já que 2 vezes 9 dá 18, e 18 para 23 faltam 5. Abaixo 4, 54 dividido por 9 dá 6, já que 6 vezes 9 dá 54, para 54 não falta nada.
Vamos pegar agora o 285. 285 dividido por 9, pego o 28 primeiro. 28 por 5, aqui dá 3. Já que 3 vezes 9 dá 27, para 28, falta 1. Abaixo 5. E 15 dividido por 9 dá 1. Já que 1 vezes 9 dá 9, para 15 faltam 6. Então esse número não é divisível por 9. O próximo aqui seria o 90, mas o 90 é simples, né? Que o 90 está na tabuada do 9. 99 vezes 10, então 90 é divisível por 9. Vamos fazer a divisão do 543 por 9. 3 dividido por 9, começando com 54. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9 dá 54, não sobra nada. Abaixo 3 eu teria que fazer 3 dividido por 9, isso dá 0. E 0 vezes 9 dá 0, vai sobrar 3 aqui. Bem, então esse número também não é divisível por 9. Falta fazer a divisão do 600. 600 dividido por 9. Então aqui eu vou pegar o 60. 60 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9 dá 54, sobra 6. Abaixo 0, e deu 60 de novo, que dividido por 9 dá 6. E 6 vezes 9 dá 54, para 60 está sobrando 6. Então esse também não é divisível por 9. Agora, note que a soma dos dígitos de 234 dá 9. E do 90 também. 0 mais 9 dá 9. Então, o que acontece com os números que são divisíveis por 9? A soma dos seus dígitos tem que dar um múltiplo de 9. Então, é parecida com 3. Só que, ao invés de ser múltiplo de 3, tem que ser múltiplo de 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus dígitos é um número divisível por 9. Vamos ver o próximo aqui. O 7. Entre os números divisíveis por 2, verifique quais são os números divisíveis por 4. Justifique como você procedeu, tente elaborar uma regra. Então aqui, o que nós faremos? Então nós queremos uma regra para identificar quando o número é divisível por 4. Vamos pegar os números que são divisíveis por 2 e vamos dividi-los por 4. 140 dividido por 4, começa com 14. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12, então para 14 faltam 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20 não falta nada. Então 140 é divisível por 4. O próximo que eu vou fazer aqui vai ser o 234 dividido por 4. Então pego 23. 23 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 4 é 20. Para 23 faltam 3. Abaixo 4. 34 dividido por 4 dá 8. E 8 vezes 4 dá 32. Para 34 faltam 2. Então 234 não é divisível por 4. Fazer agora 90 dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 9 falta 1. Abaixo 0. E fazendo 10 dividido por 4 dá 2 de novo. E como 2 vezes 4 dá 8, para 10 faltam 2. Então 90 não é divisível por 4. Fazer aqui o 542 dividido por 4. Pegando aqui 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 5 falta 1. Abaixo 4. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Sobra 2. Abaixo 2. E 22 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 22 falta 2. Então aqui o 542 também não é divisível por 4.
Falta fazer apenas a divisão de 600 por 4. 600 dividido por 4, começo. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, para 6 faltam 2. Abaixo 0, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, não falta nada. Abaixo 0, 0 dividido por 4 dá 0. Então aqui a divisão vai ser exata, então 600 é divisível por 4. Então, qual que é a regra aqui que eu posso utilizar para identificar o número que é divisível por 4? Um número é divisível por 4 quando o número obtido dos seus dois últimos dígitos é divisível por 4. Note que no 140, os dois últimos dígitos é 40. E o 40 é da tabuada do 4, é divisível por 4. No 600, os dois últimos dígitos é 00. Bem, e o 0 é divisível por 4, tá bom? Então, podemos fazer isso para definir ou para verificar se o número é divisível por 4. 8. Entre os números divisíveis por 2 e 4, verifique os que são divisíveis por 8. Justifique como você procedeu e tente elaborar uma regra para identificar quando um número é divisível por 8. Então, nesse caso aqui, eu não vou pegar todos os divisíveis por 2, tá bom? Basta pegar o 140 e o 600, porque eles são divisíveis por 2 e por 4. Pego esses dois números e divido por 8. Pegando aqui 140 dividido por 8, o que nós temos? 14 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 8 dá 8, para 14 faltam 6. Já 60 dividido por 8 dá 7. Já que 7 vezes 8 dá 56. Então aqui vão sobrar 4. Então o 140 não é divisível por 8. E o 600? Começo aqui. 600 dividido por 8, vou pegar aqui o 60. 60 dividido por 8, eu vi que dá 7, já que 7 vezes 8 dá 56. Para 60, estão faltando 4. Abaixo do 0 ficou 40. 40 dividido por 8 dá 5. E 5 vezes 8 dá 40, que não sobra nada. Então, entre esses números, o único que é divisível por 8 é o 600. E se eu quero elaborar uma regra para verificar se o número é divisível por 8, eu teria que pegar aqui o seguinte regra, tá bom? O número é divisível por 8 quando o número obtido dos seus 3 últimos dígitos é divisível por 8. Então aí a regra só é viável, nesse caso, para números com mais que 4 dígitos, tá bom? 4 dígitos para cima. Aí basta pegar os 3 últimos e dividir por 8 para verificar se o número inteiro vai ser divisível por 8. A próxima questão aqui dessa atividade é o seguinte. É a questão 9. Verifique se os números divisíveis por 2 e por 5 são divisíveis por 10. Dê exemplos e tente elaborar uma regra para identificar quando um número é divisível por 10. Então, pegar aqui os números divisíveis por 2 e por 5, tá bom? E verificar o seguinte. Quais números são divisíveis pelos 2? O 140, o 90 e o 600. Então, eu tenho que dividir esses 3 números por 10, tá bom? Começando aqui, 140 dividido por 10, 90 dividido por 10 e 600 dividido por 10. Bem, para facilitar a conta aqui, o que nós vamos fazer? Cortar um zero, já que tem zero em todo lugar aqui. Corta um zero do dividendo do divisor. Agora, no primeiro ficou 14 dividido por 1, no segundo 9 dividido por 1 e no último 60 dividido por 1. Mas a divisão por 1 é bem fácil. Qualquer número dividido por 1 dá o próprio número.
Então, 14 dividido por 1 dá 14, 90 dividido por 1 dá 9, e 60 dividido por 1 dá 60. Então, todos esses números, o 140, o 90 e o 600, são divisíveis por 2, por 5 e também por 10. Então, eu posso falar o seguinte: quando que um número é divisível por 10? Quando ele termina com 0, porque todos eles terminam com 0, ou também quando um número é divisível por 2 e por 5. Então, ele também é divisível por 10. Tá bom? Ou como falar também, né? Todo número inteiro que termina com 0 é divisível por 10. E aí terminou a terceira parte da atividade, tá bom? Uma parte bem longa, com muita coisa a ser feita. Vamos ver a última parte, a atividade 4. Então, essa primeira questão da atividade 4 é uma questão mais teórica. Após realizar as atividades 1 e 2, é possível concluir que M é múltiplo de T, quando existir um número natural N, de modo que M igual a N vezes T, ou ainda que M é divisível por T quando existir um número natural N, tal que N é igual a M dividido por T. Então, essas duas afirmações, essas duas regras aqui, são as definições de múltiplos, no caso, tá bom? E de um número divisível. Então, o que nós podemos concluir? Isso daqui está correto. Qual que é o significado do M, do N e do T? Pegar aqui um exemplo bem simples. O 10 é múltiplo de 2. E por que isso é possível? Porque, tá bom? Existe um número natural aqui, tá bom? Que número? O número 5. De tal modo que o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então veja aqui que o 5 faz o papel do N, tá bom? Então o 5 é o N. O 10 faz o papel do M. E o 2 faz o papel do T. Ó. M é múltiplo de T, 10 é múltiplo de 2, quando existir um número natural, porque existe um número natural N, no caso o 5, de modo que M é igual a N vezes T. 10 é igual a 5 vezes 2, tá bom? E para divisível é a mesma coisa. Posso falar que o 10 é divisível por 2? Por quê? Porque existe um número natural, no caso o número 5, de tal modo que 5 é igual a 10 dividido por 2. Novamente, ó, o 5 faz o papel do N, o 10 do M e o 2 do T, tá bom? Então aqui é só uma definição. Vamos ver a próxima questão. Investigue quais são os possíveis restos de uma divisão por 5. Investigue depois, né, quais são os possíveis restos de uma divisão por 7, 8 e 9. Bem, a divisão por 5 nós já falamos lá na atividade 3. O resto da divisão de um número por 5 sempre é 0, 1, 2, 3 ou 4. Poderíamos pegar vários números e fazer a divisão por 7. E aí nós veríamos que o resto de uma divisão por 7 sempre é 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Verificando alguns números na divisão por 8, veremos que o resto da divisão de um número por 8 sempre é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E quando nós fazemos a divisão por 9,
nós podemos verificar que o resto sempre é um número entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Até o 8. Quando a divisão é por 9, o resto vai entre 0 e 8. E aí vem a pergunta 3. Investigue quais são os possíveis restos de uma divisão de A por B com B diferente de 0. Veja só. Pensando aqui, o A pode ser qualquer número, tá bom? Mas o B, ele se parece muito com 5, 7, 8, 9. O que acontece quando eu dividir por 5? O resto vai do 0 até o 4. Quando eu divido por 7, o resto vai do 0 até o 6. Quando eu divido por 8, o resto vai do 0 até o 7. E quando eu divido por 9, o resto vai do 0 até o 8. Então o resto é sempre um a menos do que o número que está fazendo a divisão. Então se eu estou fazendo uma divisão por B, o meu resto é no máximo um valor a menos do que B. Então, o que eu posso falar? Que o resto da divisão de um número natural por um número natural B com B diferente de 0 é um número natural menor do que B. Tá bom? Começando do 0. Pode ser qualquer 0 até o que está logo antes do B. Por exemplo, se fosse uma divisão por 237, o resto seria qualquer um dos números entre 0 e 236. Vamos ver aqui a questão 4, que faz o seguinte. A partir de suas investigações, escreva uma sentença algébrica, uma fórmula que representa a relação existente entre dividendo, o divisor, o quociente e o resto de uma divisão, entre dois números naturais, na qual o divisor é um número diferente de 0. Chame de D o dividendo, de Dzinho o divisor, Q o quociente e R o resto. Explique como pensou. Então vamos ver aqui, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos pegar um exemplo. Pegar aqui uma divisão. 735 dividir por 9. Quando eu faço essa divisão, começo aqui, 73 por 9 dá 8, já que 8 vezes 9 dá 72, para 73 falta 1, sobrando 1 abaixo 5, 15 dividido por 9 dá 1, e 1 vezes 9 dá 9, para 15 faltam 6. Então nós temos todos os elementos da divisão. O número que está sendo dividido é o chamado dividendo. O número que dividiu, nós chamamos de divisor. O número que deu como resultado é o quociente. E o número que sobrou é o nosso resto. Bem, se eu quero verificar se a divisão está correta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o divisor pelo quociente. O resultado dessa divisão somar com o resto. E esse resultado, para a divisão ser exata, tem que dar igual ao dividendo. Muito bem. Essa daqui é a relação que ele quer que eu escreva. Só que ao invés de escrever palavras, ele quer que eu use letras. Por exemplo, a letra Dzão para o dividendo, a letra Dzinho para o divisor, a letra Q para o quociente e a letra R para o resto. Então aqui já tem a fórmula que me dá a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto numa divisão. Em uma divisão onde D é o dividendo, Dzinho é o divisor, Q é o quociente e R é o resto, vai a fórmula Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R, onde o R, com R, está entre 0 e o D.
o 0 é menor ou igual a R e o R é menor que D. Então o resto ele tem que estar entre 0 e tem que ser menor do que o divisor, tá bom? Então vamos ver aqui a próxima questão. Essa daqui é a chamada relação fundamental da divisão. E aqui, para encerrar, aqui tem vários itens que nós precisamos utilizar a fórmula, pelo menos os primeiros. Utilizando a fórmula obtida no item 4, resolva os problemas. Letra A, calcule o dividendo de uma divisão cujo divisor é 8, o quociente é 12 e o resto é o maior possível. E letra B, calcule o divisor de uma divisão cujo dividendo é 168, o quociente é 20 e o resto é 8. Bem, vamos pegar a fórmula. Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R. Vamos escrever aqui no item A quem é cada termo, tá bom? O Dzão, o dividendo, ele não fala quem é, então não sei. É o que eu preciso calcular. O Dzinho, ele fala que é 8. O divisor é 8. O Q, ele fala que é 12. E o resto é o maior possível. Quem que é o maior resto possível? Lembra que o resto tem que ser menor que o divisor. E qual o maior número inteiro que pode fazer o papel do resto? É 1 a menos que 8, então é o 7. Então aqui, usando a fórmula, eu vou ter D igual. O Dzinho eu vou trocar por 8. O Q eu vou trocar por 12. E o resto eu vou trocar por 7. E fazer os cálculos, tá bom? Começando pela multiplicação. 8 vezes 12 dá 96. E 96 eu somo com 7. Eu tenho que o meu dividendo é 103. No item B, eu quero calcular o divisor. Utilizando aqui as letras, o Dzão, o dividendo é 168. O quociente é 20. E o resto é 8. E o Dzinho eu tenho que calcular. Vamos pegar aqui e substituir esses valores na fórmula, tá bom? Então o Dzão eu vou trocar por 168. O Dzinho não troca porque eu não sei o valor dele. O Q eu troco por 20. E o R eu vou trocar por 8. Bem, isso daqui é uma equação do primeiro grau, é uma pequena equação do primeiro grau, tá bom? Só vamos reescrever ela da forma mais usual, como sendo 20D mais 8 igual a 168. Resolvendo a equação, vamos subtrair 8 dos dois membros aqui da igualdade, do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Então, vou fazer aqui 8 menos 8, cancela, dá 0. Então, no primeiro membro vai ficar 20D. E no segundo membro, 168 menos 8 dá 160. Para terminar a equação, já que eu tenho 20 vezes D, eu vou dividir os dois lados por 20. Com isso, eu cancelo 20 do primeiro membro, sobrando apenas o D. E no segundo membro, eu divido 160 por 20. Para facilitar, corto o zero aqui, ficou 16 por 2, que é mais fácil. E aqui nós vemos que o Dzinho é 8. Então, nós chegamos a essa resposta. Bem, nossos cálculos estão todos corretos, mas aqui tem um problema de formulação do exercício, tá bom? Quem montou o exercício não percebeu que o divisor não pode ser igual ao resto. Então, ele deveria mudar esse valor para o resto, ou então mudar também, além do resto, para ficar bacana, o dividendo. Tá bom? Que ele queria que a divisão fosse 160 por 20. Mas não poderia dar o divisor igual ao resto. Tem um problema de formulação do problema técnico aqui, tá bom? Não é um problema da resolução.
nós chegamos ao que ele esperava, que o divisor fosse 8. Mas tem um problema técnico. Vamos ver a última parte aqui. No item C, registre os possíveis restos de uma divisão por 16. Bem, aqui eu não preciso nem fazer a divisão, né? Já que o meu divisor é 16, Dzinho é 16, quem são os possíveis valores para os restos? São todos os números entre 0 até o 15. Então os restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Então, esses são todos os possíveis restos da divisão por 16. E no item D, calcule o quociente, o resto da divisão de 218 por 22. Nessa daqui também não vamos precisar da fórmula. Dá para fazer a divisão direta, tá bom? 218 dividido por 22. No caso, a gente teria que fazer mais ou menos uma tabuada do 22, tá bom? Aqui é fácil ver, razoavelmente fácil ver, que se fosse 10 vezes 22 daria 220. Então, vamos pegar 218 dividido por 22 dá 9, e 9 vezes 22 dá 198. Faço a subtração. Nesse caso aqui, ó, vai sobrar 20. Bom, para verificar que 9 vezes 22 dá 198, a gente pode fazer uma multiplicação aqui, mas pode pensar. 9 vezes 2 dá 18. E 9 vezes 20 dá 180. 180 mais 18 dá 198, tá bom? Então, como 20 já é menor que 22, eu já tenho o meu quociente e o meu resto. Então, eu posso dizer que o resto é 20 e o quociente é 9, tá bom? Bem, e assim termina a correção. Então, espero que vocês vejam essa correção e possam corrigir o que não fizeram corretamente, tá bom? E com isso, tirem outras dúvidas daquilo que vocês venham a ver para frente. Tchau, pessoal, até a próxima, se cuidem. Valeu!